Olá, vamos iniciar a nossa aula criando um banco de dados de forma bem simples aqui, Create Database. Eu vou criar um banco chamado aula gravação. Então, aula gravacão. Owner, eu vou deixar o Postgres, que não é o foco no momento trabalharmos com isso. Nessa aula, eu vou te ensinar a como criar uma tabela do zero. Então, para isso, com o banco selecionado, você pode clicar aqui no item Query Tool ou Alt Shift Q, que ele vai abrir aqui o nosso editor de queries. Você pode diminuir um pouquinho aqui as outras telas para ficar maior a parte da escrita. Qual que é o comando para a gente criar uma tabela? Então, primeiramente, vou colocar um comentário com tracinho, tracinho, ó, criando a nossa primeira tabela no PostgreSQL. O comando é create table. E aí eu vou colocar o nome da minha tabela. Vamos imaginar que o nome da nossa tabela será curso. Então, aqui, curso. Abre e fecha o parêntese, dou Enter e para finalizar, ó, ponto e vírgula após sinal de parêntese. Por quê? Aqui eu já evito de esquecer de finalizar a tabela, finalizar o comando. O ponto e vírgula é para finalizar o comando do Create Table. Agora, nós vamos inserir os nossos campos. Então, o primeiro campo de qualquer tabela é a chave primária. Então, vou colocar PK curso, que é primary key curso, né? É uma padronização de nome. Vou colocar o tipo de dado. Nesse caso, eu vou utilizar o tipo de dado serial, que no Postgre equivale ao número inteiro de autoincremento, ou seja, o usuário, a pessoa nunca vai informar a chave primária da tabela, é o próprio SGBD Postgres que vai criar. E eu vou informar que é uma primary key, certo? Agora eu vou informar o próximo campo. Digamos que o nosso próximo campo eu quero saber o nome do curso, então eu vou colocar o nome da minha coluna, que será nome. O tipo de dado eu vou utilizar o varchar, vou deixar o tamanho 100. Então, tamanho máximo de 100. Varchar é caractere varying, ou seja, ele vai aceitar caracteres e tudo mais, certo? Digamos que eu quero inserir mais algum campo. Eu vou colocar vírgula e o nome aqui do meu campo. Então, eu posso colocar aqui a duração, o ano da aplicação. Então, eu posso colocar aqui, ó, a duração do curso, por exemplo, em horas. E eu quero que tenha um número fechado de horas, então eu vou colocar o tipo de dado integer. E no último campo, eu não vou colocar vírgula, não vou colocar nada, eu simplesmente vou executar, tá? Ou botão F5. Como eu só tenho um comando aqui, eu posso digitar F5 direto ou pressionar aqui para executar o script. Caso eu tenha mais comandos aqui embaixo, eu vou ter que selecionar o comando e executar. Não necessariamente seleciono aqui o comentário, porque ele vai ignorar. Perceba aqui que a tabela foi criada, Create Table, e onde que ela está? Ó, aqui dentro da nossa base de dados, aula gravação, esquemas, public, e aí você vem aqui até Tables, e nós temos, olha, a tabela curso. Nossa tabela curso tem aqui as columns, que são as colunas, então todas as colunas que nós criamos, com os seus respectivos tipos de dados, as constraints, que são as restrições, né? Nesse caso tem só a nossa chave primária. Então, parabéns, você acabou de criar a sua primeira tabela. Se você fosse criar mais uma tabela que fosse independente do curso, então vou colocar aqui um exemplo, ó, criando mais uma tabela. Digamos que essa tabela aqui seja de aluno. Então, eu vou utilizar o comando create table aluno, abre e fecha parêntese, ponto e vírgula, e aí eu vou usar aqui a indentação. Dou um tab e eu vou iniciar colocando a chave primária, pk aluno. Ele é do tipo serial primary key. O aluno, ele também terá um nome, e o tipo de dado dele será um varchar, vou deixar com tamanho 100 também. O que o nosso aluno pode ter? O nosso aluno pode ter data. Perceba aqui, eu quero colocar a data de nascimento, ele ficou vermelhinho. Por quê? O que fica em vermelho
significa que é um comando reservado aqui do PostgreSQL. Então, eu vou colocar underline nascimento, certo? E o formato eu vou colocar date. E aí eu já posso criar aqui a minha tabela. Mas agora eu vou trabalhar com você algumas restrições. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui mais o e-mail, né? E-mail é um varchar de 100, por exemplo. E vai ser meu último campo. Se eu quiser que o nome dessa pessoa seja de preenchimento obrigatório, eu vou adicionar aqui a restrição not null. Quer dizer que ele é obrigatório o preenchimento. O e-mail, se eu não quiser que repita o e-mail dessa pessoa nessa tabela, eu vou colocar aqui a restrição unique. E com isso eu vou selecionar, como eu tenho vários comandos aqui, eu já tenho a minha tabela curso criada, F5, ele vai criar a minha tabela de aluno, eu vou atualizar aqui as minhas tabelas e perceba que ele criou agora o aluno. O aluno tem aqui as colunas, conforme nós criamos, e perceba que nas constraints nós temos o aluno e nós temos também aqui a relação do e-mail, a constraint do e-mail, que ela é uma restrição para que só possa ter um e-mail dessa pessoa dentro dessa tabela que é a tabela de aluno. E eu te vejo na próxima aula.